e que você possa sempre ter Jesus Cristo no coração. Antes de iniciar nossa atividade de hoje, nossa 7ª live desse ano, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Ao estarmos presentes nesse dia para iniciar esse momento, queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada aluno das 111, 112, 113 nas suas atividades dessa manhã. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno e que os familiares deles também possam receber a sua graça e o seu poder que vem do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tantas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, gente, eu quero desejar para você um ótimo dia e nós estamos recomeçando, né, as nossas atividades relacionadas à cartografia. É uma matéria extensa. Nós estamos no mês de junho já com ela, mas estamos corrigindo as atividades. E hoje nós vamos continuar a corrigir a atividade. Quero dizer para você que eu não sou professor de matemática, né, para explicar no mínimo de detalhes esses fusos horários. Mas eu estou fazendo o meu possível através do slide, explicando para vocês os fusos horários. É só você pegar, né, e acompanhar os fusos horários, assim por diante. Peguem aquela folhinha que vocês estão já desde fevereiro, março, em mãos, e nós vamos explicar hoje para vocês as atividades relacionadas à cartografia, tá? E a gente vai, com calma, a gente vai resolvendo isso. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente trabalhar já no primeiro processo, tá bom? Então, vamos lá. Pegue aquela apostila que vocês têm sobre cartografia e vamos, então, fazer hoje as atividades relacionadas a fusos horários. Então, vamos ao primeiro. Diz o seguinte, o primeiro é uma família embarca em uma viagem a 14 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus leste. Já aqui você pode observar que tem duas coisas diferentes. Primeira coisa que está mostrando que ele está o quê? Localizado a 30 graus oeste. E o destino B está localizado a 45 graus leste. Então você pode observar que tem duas coisas diferentes. Quais são as duas coisas diferentes? Que nós temos, por exemplo, a longitude, desculpe, uma oeste e outra em leste, tá? O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e horário de chegada da família do ponto ao ponto B? Então, vamos lá. Então, agora vamos trabalhar com ela para ver como é que nós vamos ver essa questão. Primeiro passo que nós vamos utilizar agora. Primeiro passo deixa eu só colocar uns aqui para admitir e vamos lá. Primeiro passo, você tem 30 graus oeste mais 45 graus leste é igual. O que nós fizemos? Por que eu coloquei o sinal de mais aqui, ó? Porque oeste e leste são longitudes diferentes, tá? São longitudes diferentes. Então, oeste e leste, quando são longitudes diferentes, eu vou usar sempre o sinal de mais, tá? Aqui é oeste e aqui é leste. Então, aqui você tem a diferença que é mais. Somou 30 com mais 45, deu 75. Por que divide por 15? Porque eu pego 360 graus, que é a nossa a rotação da Terra geral, divido por 24. 24 significa 24 horas. Então, dividindo 360 graus por 24, nós vamos ter 15 graus. Por isso que eu fiz o quê? Eu coloquei 75 graus dividido por 15. Deu 5 horas. 5 horas ou 5 fusos ou 5 horas
é a diferença entre os dois pontos. Continuando. Então, o primeiro passo já fizemos. Qual foi o primeiro passo? Nós pegamos 30 graus oeste, 45 graus leste, longitude. Como são longitudes diferenciadas entre elas, porque uma é oeste e outra leste, nós somamos. Ao somar, vamos dividir por 15. Sempre por 15. Por que 15? 360 graus dividido por 24 deu 15. Segundo, vamos continuando. Segundo passo. 14 horas que foi dado lá no problema, foi dado 14 horas do ponto A, mais 5 horas de diferença. Da onde saiu essas 5 horas? Aqui, ó. Essas 5 horas que temos aqui, eu coloquei aqui embaixo, ó, 5 horas foi para cá, ó. Vocês estão observando na setinha que eu estou passando. 5 horas veio para cá. Então, 14 mais 5 é igual a 19. Terceiro passo. 19, da onde veio esse 19? Esse 19 foi 14 mais 5, deu 19. É a diferença horária entre os pontos. 19 horas do ponto A mais 10 horas do voo, nós vamos ter o quê? 29 horas. Só que nós não temos 29 horas, nós temos o quê? 24 horas. Então, você vai pegar 29 menos 24, vai dar o quê? A letra B. A letra B é que 5 horas do dia 4 de março. Você viu que ele saiu no dia 3 de março, mas como passou um dia, porque deu 29 horas, então já deu outro dia como 4 de março. Então, repetindo, o que eu fiz? Eu peguei o enunciado que estava lá, que era 30 graus oeste, 45 graus leste. Como são longitudes diferentes, aqui é leste e aqui é oeste, eu somo. Divido por quem? Por que eu vou dividir por 15? Porque 15 eu vou pegar 360 graus a Terra, divido por 24, que é uma rotação que a Terra dá, então vai dar o quê? 15. Então, 75 dividido por 15 deu 5. Aí eu peguei essas 14 horas que o problema forneceu, se você leu no problema, lá está escrito 14 horas no ponto A, mais 5 desse aqui, vai dar o quê? 19 horas. Agora, o tempo que foi dado no problema são 10 horas de voo. Então, deu 29 horas. Só que nós não temos um dia de 29 horas, nós temos um dia de 24 horas. Então, você faz o quê? 29 menos 5 vai dar o quê? A letra B, que nós vimos que dá o quê? 5 horas do dia 4 de março. Próximo. Vamos então agora à próxima questão, número 2. 2 diz assim: um empresário necessita realizar 2 reuniões. Uma em A, 45 graus leste, e outra em B, 180 graus leste. Você vê que está na mesma longitude. Ele embarca de C, da letra C, 60 graus oeste. Então, você vê que já está em outra longitude, porque o A está em 45 leste, o B em 180 graus leste. Agora, o C é 60 graus oeste, então tem lá longitudes diferenciadas. Às 13 horas do dia 25 de abril, após 10 horas de viagem, o empresário desembarca em A, na cidade A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas e logo em seguida ele já estava no avião com destino à cidade B. Considerando que a viagem de A a B leva 15 horas, responda. Então vamos à primeira letra. Qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? Então vamos ver. Primeiro passo que nós vamos fazer. Pegamos 60 graus oeste, como foi fornecido, né? Esse 60 graus oeste é a cidade C, que ele vai sair, né? Porque ele sai da cidade C, ele embarca de 60 graus oeste, por isso que é 60 graus oeste. Mais 45 graus leste. Por que 45 graus leste? Porque ele vai para a cidade A. Como você pode observar, aqui é oeste e aqui é leste, são o quê? Longitudes diferentes, então você vai fazer o quê? Somar. Você soma outra vez. Divide por 15, sempre por 15. Deu o quê? 7 horas. Continuando, nos diz o seguinte. Segundo passo, se são 13 horas, né? 13, conforme você pode observar lá no problema, 13 horas
13 horas do dia 25, você vai fazer o quê? Eu vou pegar essas 13 horas com mais 7, deu 20 horas. Terceiro passo, esse 20 horas que nós temos aqui, porque esse 13 mais 7, esse 7 saiu daqui, como você pode observar, né? Aí esse 13 aqui foi fornecido no problema, mais 7 é igual a 20. E aí você vai fazer o quê? 20 mais 10 é igual a 30 horas. Quarto passo, nós não temos 30 horas, então vamos fazer o quê? 30 horas menos 24 é igual ao quê? 6 horas do dia 26 de abril. O empresário chega na cidade A. Isso você pode observar que 24 horas, 26 horas, quer dizer, desculpe, porque ali está escrito assim, às 13 horas do dia 25 de abril. Como passou, deu 30 horas, passou, então nós transformamos 30 horas menos 24 horas, que é o fuso horário, deu 6 horas do dia 26. Então o empresário chega em A, em que horário? Quando for 13 horas, em C, ponto de partida, será 20 horas em A. Considerando que a viagem demore 10 horas, o empresário chegará às 6 horas do dia 26 de abril. Então, a resposta da 2A, você vai colocar o quê? Ele vai chegar no 6 horas do dia 26 de abril. Ok? Vou dar um tempinho para se copiar essa aí, para a gente continuar o próximo. Então, ali você vê, eu estou indo por passo. Fui no primeiro passo, eu fiz o primeiro passo. Eu somei. Por que eu somei? Porque são longitudes diferentes. Aqui está fornecendo 60 graus, aqui está fornecendo 45 graus. Como são longitudes, uma L e outra O, então eu vou sempre somar. Divido por 15? Sim. Deu 7 horas. Segundo passo, essas 13 horas foi fornecido, porque ó, quando for 13 horas em C, ó, tá vendo aqui, ó, quando for 13 horas em C, ponto de partida. Então, 13 horas mais 7 horas, deu 20 horas. Agora, 20 horas mais, ó, considerando que a viagem demora 10 horas, eu tô vendo aqui, ó, demora 10 horas. Então, 20 mais 10 deu 30 horas. Como eu não tenho 30 horas, então irei diminuir de 24 e vai dar então essa posição de 6 horas do dia 26 de abril. Porque lá no problema está escrito 25 de abril, mas eu coloquei 26 de abril porque 30 horas já ultrapassou um dia. Próximo, letra B. Letra B diz assim, qual horário o dia de chegada do empresário em B? Então, o primeiro passo, eu vou pegar 180 graus leste e 45 graus leste. Você já viu que tem uma diferença aqui, ó. Como é leste e aqui é leste, eu usei então o menos. Porque se fosse diferentes longitudes, eu usaria mais. Mas como eu uso a mesma longitude, L leste, então vou sempre diminuir. Essa é a regra. Quando você tem longitudes diferentes, você soma. Quando você tem longitudes iguais, como leste-leste ou oeste-oeste, eu sempre irei diminuir. Agora, somar é quando eu tenho oeste e leste, ou leste e oeste. Aí deu 135 graus que você pode observar. Divido sempre por 15. Sempre vai ser divisão por 15, por causa que eu pego 360 graus, divido por 15. Deu 9 horas. Segundo passo. Aí eu pego 6 horas que foi fornecido lá na cidade B, conforme se pode observar, mais 7 horas, deu o quê? 13 horas. Terceiro passo. Agora sim, eu peguei esses 6 mais 7, deu 13, porque lá no 180 graus, ele está fornecendo esse valor diferenciado. Um é 6 e outro é 7, conforme você pode observar no enunciado do problema. Agora eu peguei o quê? Esse 13 mais 9. Deu 22 no local B. Como a duração do voo leva 15 horas, então 22 mais 15 deu 37. Quarto passo, eu vou pegar 37 menos 24, vai dar o quê? 13 horas, já que passou, eu vou ser o quê? Do dia 27 de abril, na cidade B. Então o empresário chegou
às 6 horas, no dia 26 de abril, né? Conforme você vê no enunciado. Após 7 horas, ó, essas 7 horas aqui, ó, 7 horas, tá vendo essas 7 horas aqui que está sendo ali? Embarcou com destino B. Portanto, o empresário embarcou às 13 horas do avião com destino a B. Quando o viajante embarcar às 13 horas no voo do ponto A, serão 22 horas aqui, ó, 22 horas. Considerando que a viagem demora 15 horas, ó, 15 horas aqui, 15 horas, o empresário vai chegar o quê? Às 13 horas do dia 27 de abril. Esse é um problema que você tem que ver, observar. O que eu usei nesse cálculo? O primeiro passo, eu vi que são longitudes diferenciadas. Então, eu fiz, desculpa, são longitudes iguais. Então, eu fiz menos, L com L. Segundo passo, eu já peguei o horário fornecido, que é 6 horas, que eu utilizei no anterior, e somei com 7. Depois, no terceiro passo, somei o 13 com 9, que foi usado no primeiro passo, e vou ver a duração do voo, que deu 15 horas. Resposta da atividade, 13 horas do dia 27 de abril. Número 3, primeiro passo, diz o seguinte: terremoto de 6,9 graus abala leste do Japão. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. O tremor, às 9h19, no horário local, ocorreu a 400 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 quilômetros ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Isso, jornal 0 Hora, do dia 13 de setembro de 2013. Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude 135 leste. Podemos dizer que no horário de Brasília oeste, o acidente ocorreu o quê? Então aqui já temos duas diferenciações. Primeiro passo, eu peguei 135 graus leste, que é lá onde ocorreu o tremor de terra, né? Do tsunami, que você pode observar no problema. Aí 45 graus é Brasília. Você pode observar que tem o quê? Aqui tem uma longitude diferente e aqui tem outra longitude diferente. Quando tem longitudes diferentes, nós fazemos o quê? Somamos, por isso nós usamos a soma. Repetindo, longitudes diferentes eu somo. Agora, longitudes iguais eu diminuo. Então, somei 135 e 45, deu 180 graus. Dividido sempre por 15. Sempre por 15 é igual 12 horas. Segundo passo. Agora, diz o seguinte, segundo passo lá. Só que o problema que ocorreu, o horário que ocorreu, né, lá no Japão, nessa quarta-feira lá, foi o quê? 9h19. Lá, se você ler no problema, está escrito assim: o tremor às 9h19. Você pode... Oi, professora Marcele? 19 horas. Menos 12. Por que 12? Esse 12 aqui, ele é proveniente desse cálculo que eu fiz aqui, ó. 135 mais 45 deu 180. Dividido por 15, vai dar o quê? 12 horas. Então, o quê? 9 horas menos 12. Por que menos? Por que menos? Porque eu vim do Japão para o Brasil. Quando eu venho do Japão para o Brasil, ou seja, do leste para o oeste, eu irei diminuir. Então, deu o quê? Menos 3 horas. Terceiro passo, eu vou pegar 24 horas menos 3, que já foi dado 19 lá, deu o quê? 21 horas. Portanto, a resposta é a letra E. O que eu fiz nesse cálculo? Eu utilizei algumas coisas. 135 graus leste e 45 graus oeste. São longitudes diferenciadas. Quando são longitudes diferenciadas, eu vou somar. Divido por 15, deu 12 horas. O problema forneceu que são 9h19. Pego essas 12 horas que tem aqui, ó. Essas 12 horas vem para cá. Essas 12 horas estou passando a setinha para você observar. Agora, por que eu uso menos? Porque eu saio lá do Japão, venho para o Brasil.
Quando eu saio do leste para o oeste, eu sempre irei usar o menor, o menos. Agora, se fosse de Brasília para o Japão, aí eu iria somar, porque eu vou aumentar essas horas. Então, deu menos 3,9. Por que eu vou usar 24 horas? É o dia. Então, 24 menos 3, então deu resposta a letra E. Esse do dia anterior. Então, aqui no Brasil foi no espaço letra D, letra E, né? Próximo, número 4. Número 4 é: sobre o sistema de fuso horários, é verdadeiro afirmar que eles são 24 cada um deles? Resposta letra A, sim, porque equivale a 15 graus de longitude. Você sabe que se eu pegar a Terra inteira, tem 360 graus, dividido por 24, vai dar 15. Cada fuso horário é formado por 15 graus de longitude. Por isso que a resposta A é a correta. Número 5. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no fuso 45 graus oeste, irá realizar uma partida em Boa Vista, 60 graus oeste, capital de Roraima. A capital irá embarcar, a equipe irá embarcar às 14 horas e a viagem terá duração de 6 horas. Considerando o fuso horário de Roraima e a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? Resposta: primeiro passo, eu vou utilizar 60 graus oeste, como foi dado o problema. Você pode observar 60 graus oeste, né? Lá, ó, 60 graus oeste, lá em Boa Vista. E 45 graus oeste, lá do fuso horário que sai de São Paulo. Como são longitudes iguais, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Então, ó, 60 graus oeste, 45 graus, vou diminuir. Deu 15 graus oeste. Essa letra A, O, é oeste. Divido por 15. Sempre irei dividir por 15. Segundo passo, 14 horas. Por que 14 horas? Porque a equipe irá embarcar às 14 horas, saindo lá de São Paulo. Menos 1 é igual a 13 horas. Terceiro passo, 13 horas mais 6 horas de voo, porque eu vou ter o processo do voo. Quanto tempo vai voar? E ali diz o seguinte, né? A viagem terá duração de 6 horas. Então, 13 mais 6 vai dar o quê? 19. Resposta letra A. Nesse problema, eu usei o quê? O primeiro passo. Longitudes iguais, eu diminuo. Depois, o resultado que deu, que foi 15 graus oeste, divido por 15. Sempre por 15. Então, tem 1 hora. Segundo passo, por que 14 horas? O problema falou que eles saíram, né? A equipe irá embarcar às 14 horas. Menos 1, que é esse aqui que nós temos aqui, certo? Deu 13. Então, 13 horas mais 6 horas de voo, a letra A correspondente. Número 6. Professor, Localizadas a oeste de Greenwich, duas cidades A e B encontram-se, respectivamente, a 105 graus e 45 graus. Numa quarta-feira, 105 graus e 45 graus são oeste. Um avião saiu de A às 14h30 e chegou a B depois de 5 horas de voo. O horário de chegada foi. Então vamos ao problema número 6. Primeiro passo. Eu pego 105 graus oeste, que foi dado ali, e 45 graus oeste. Só assim, professor, mas lá só está escrito 105 e 45 graus. Não tem nenhuma letrinha. A letrinha está escrito bem no início do problema. Localizada a oeste de GMT. Então, são as mesmas longitude, eu vou diminuir. Então, 105 menos 45 deu 60 graus. Divido sempre por 15, que deu 4 horas. Segundo passo. Lá no segundo passo, nos diz o seguinte: numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14h30. Então, hora local 14h30. Mais 4 de diferença. Esse 4 foi daqui que eu utilizei. Ó. Esse 4 veio para cá. Então, 14 mais 4 deu 18 horas e 30 minutos. Local de cidade B. Terceiro passo. 18 horas e 30 minutos, daqui que vem esse número aqui, mais 5. 5 por quê? É o momento de viagem. Olha, ó. Ele chegou a B depois de 5 horas de viagem.
né? Então, o horário de chegada de voo na cidade foi o quê? A letra C. 23 graus, 23 horas, 30 minutos na cidade B. Então, resposta letra C. 23 horas, 30 minutos da quarta-feira. Esse problema, eu utilizei o quê? Eu utilizei, aqui você pode observar que são oeste, longitude iguais, então eu vou sempre diminuir. Divido sempre por 15, deu 4. Esse 14,30 foi o problema que forneceu para mim, mais 4 horas. Tá? Porque aí vou fazer o quê? Deu 18,30. E o horário de voo deu 5 horas, resposta letra C. Número 6, a próxima questão, número 7. Um avião saiu de Porto Alegre, localizado a 45 graus a oeste, às 12 horas, do dia 20, com destino a Tóquio. É localizado a 135 graus leste. Tem duração de 15 horas. Que horário que vai ser quando o avião chegar em Tóquio? Então já temos um problema aqui. Ó. Primeiro passo, 45 graus oeste é horário da saída aqui de Porto Alegre, Brasil. Mais 135 graus leste é o local do voo que vai chegar em Tóquio, capital do Japão. Então, como são longitudes diferenciadas, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Então, deu 45 mais 135, deu 180 graus. Não tem nenhuma letrinha, porque são diferentes longitudes. Divido sempre por 15, igual 12 horas. Segundo passo, 12 horas é horário lá que foi fornecido no problema, 12 horas do dia 20. Mas vou somar com 12 horas aqui, ó. 12 horas que tem aqui. Essa é a diferença, porque aqui tem a diferença de longitudes. Então, 12 com mais 12 deu 24 horas, ou 0 horas. Terceiro passo, 0 horas, né? Por que 24 deu 0 horas? Porque 24 é o máximo, depois já começa 0 horas, 1 minuto, 2 minutos, assim por diante. 0 horas mais 15 é a duração do voo, né? São 15 horas do dia seguinte. Então a resposta é a letra C. Porque se ele saiu de Porto Alegre às 12 horas do dia 20, ele vai chegar no outro local, em Tóquio, no dia 15 horas de 21. Então, de outro dia, porque ele saindo do Brasil para Tóquio vai aumentar as horas. Então, resposta letra C. Número 8, criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma convecção para designar a hora inicial, o ponto a partir do qual se mede os fusos horários e as coordenadas geográficas. Dessa forma, tudo que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas e, consequentemente, tudo que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. O texto acima tem referência ao quê? O que ele está referindo o texto? Então, a letra E, ao GMT, porque a linha do Equador é linha deitada, então ela não serve para a longitude. A letra B, a linha internacional de data, ela serve para dia da semana e não para fusos horários. Letra C, Trópico de Câncer, o Trópico de Câncer é uma linha deitada que está no hemisfério norte. A linha internacional de fusos horários, nós não temos linha internacional de fusos horários. Então, a letra E, que é o GMT, Meridiano de Greenwich. Ok? Próximo, vamos ao número 9. Diz assim, a linha imaginária considerada o marco zero dos fusos horários é o quê? Número 9. O que seria, então, essa questão? 9, nós podemos colocar que é a letra C. Por que a letra C? Porque a linha imaginária considerada o marco zero dos fusos horários é uma linha em pezinha. É a linha do Equador? Não, a linha do Equador é uma linha deitada. Trópico de Capricórnio também é uma linha deitada. Letra C. Desculpa, aqui no... Opa, o que tu fez aqui? O número 9. Só um minutinho. 9C. Meridiano de GMT. E o Trópico de Câncer, ela é uma linha deitada. Então, a única linha que é em pé é o número do 9, é a letra C. Meridiano de GMT. Próxima questão, número 10, diz o seguinte.
Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, e o resultado é de 15 graus, a cada 15 graus a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a 1. Para que o texto fique preenchido corretamente, resposta letra D. Então, ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, rotação, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa 1 hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a 1 fuso horário. Resposta letra D. Bom, se você continuar na folha, nós temos ali os meridianos e o fuso horário, né? Então, sendo 14 horas, no problema que você pode observar 14 horas, do GMT, podemos observar o seguinte: em que horas são os seguintes pontos? Então, vamos ver? O ponto A, se você pegar lá no gráfico, né? Quem está com o seu... Quem está, por exemplo, com sua apostila, pode observar o seguinte. Então, vamos ver ali quais são os pontos que nós temos relacionado, por exemplo, a essa localidade. Então, lá, ponto A. No ponto A, se você observar no mapa, aonde está o ponto A? O ponto A está lá o quê? Se no ponto 0 são 14 horas, então você vai ter o quê? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, seria o quê? Ponto A, 22 horas, e está no meridiano. Quantos meridianos vai ter, então? Eu contei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meridianos. O que seria meridiano? Cada risquinho que você tem lá em pezinho, que você pode observar, é um fuso horário, é o meridiano. Então, o ponto A, ele vai ter lá do 0 horas, você sempre parte do 0 horas. Então, vai comigo. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meridianos e horário. Se são 14 horas no ponto 0, então vai ser o quê? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos ao B? O B diz o seguinte. O B, você pode observar que está quantos fusos horários de diferença? Você pode observar que está 10 horas de meridianos, 10. E quantos fusos horários? Se são 14 horas, você vai diminuir. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Então, você vai colocar 4 horas. Então, você colocou lá no ponto B 10 de meridiano e são 4 horas. 4 horas do mesmo dia. Porque lá no ponto 0 são 14 horas. Menos 10 deu menos 10 deu 4 horas. Letra C. Letra C você pode observar lá no mapinha que vocês têm, que está ali perto do Brasil. Então, quantos fusos horários vai ser? Quantos meridianos? 1, 2, 3. 3 fusos. Então, você vai colocar meridiano ponto C, 3. E qual horário? Se lá são 14, 13, 12, 11 horas. 11 horas, no mesmo dia. Ponto D. Ponto D, você tem o quê? Lá está o ponto D. Se começamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fusos horários. 6 fusos horários. Então, você coloca lá, meridiano 6, porque se passou 6. E qual o horário que nós vamos ter? Se são 14, vou ter o quê? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o ponto D são 20 horas. Tá? Vamos à letra E. A letra E, você pode observar que temos lá, ele está o quê? 1 de meridiano e qual horário? 13 horas, né? Porque é só um fuso horário. Letra F. Se você observar o F, ele está já ali no continente africano. Então, ele vai ter o quê? 2 fusos horários. Então, você vai colocar lá no F 2 meridianos
E qual horário? Se no ponto 0 é 14, 15, 16. Então, você vai colocar dois meridianos e 16 horas. O ponto G. O ponto G está lá na América do Norte. Então, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fusos horários. Então, você vai colocar no ponto G 7 meridianos. Se são 14 horas no ponto 0, então você vai ter o quê? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7 horas. Tá? Vamos ao ponto H, o último de hoje. Depois, na aula que vem, já continuamos. No ponto H, ele está o quê? Lá embaixo, lá na Antártida. Então, você vai colocar lá o quê? Meridiano 1 fuso horário e 13 horas. Tá? Tente você fazer o restante, que na aula que vem nós vamos corrigir lá no dia 15 de junho. Que Deus possa estar presente com vocês, que vocês tenham um ótimo dia e que Jesus Cristo possa estar presente, orientando, protegendo você. Continua com aqueles outros problemas que na aula que vem a gente vai corrigir essas questões. Se você não entendeu as atividades de hoje, entre no vídeo, nas lives outra vez, para você compreender esses problemas. Finalizando através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 111, 112, 113 e que eles possam ser abençoados ricamente por Ti. Que possamos ter um dia ricas bênçãos vindos dos altos céus. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quero dizer que teve 51 alunos participando hoje. Parabéns pelos 51 alunos. E também quero agradecer pelos aqueles alunos que estão linkando os meus vídeos no YouTube. Que Deus possa abençoar você e tenha um ótimo dia. Fui, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado, Obrigada. Tchau, tchau. Felicidades. Eu abençoe vocês.